Já estamos aqui na lição 12ª, sobre a ceifa e os ceifeiros. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a necessidade de termos mais ceifeiros, a necessidade de eu trabalhar com mais intensidade, a necessidade da igreja se envolver mais, da igreja trabalhar com simplicidade, com o poder do Espírito Santo. Hoje aqui é domingo, aqui em Ijuí, a temperatura mudou, vocês estão vendo que eu estou no sol, e está 16 graus, semana passada estava mais de quase 30 graus nessa hora, que agora é já o horário modificado, já não é mais horário de verão. Nesse momento aqui é em torno de 8 horas. E nós estamos nos preparando para estudarmos a penúltima lição do primeiro trimestre desse ano de 2014. Como está indo rápido esse tempo. Dizem alguns estudos da Alemanha, um estudo da Alemanha, que quanto mais velho a gente fica, mais rápido a noção de tempo passando, Eu acho que deve ser isso, porque há pouco iniciou o novo ano de 2014 e agora, amanhã já iniciaremos para dar aula, Vamos fazer a nossa oração? Santíssimo e poderoso Deus, graças te damos que Tu estás sempre conosco. Graças a Deus o ano está indo rápido, porque quanto mais rápido, mais cedo, mais rápida chega a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos fazer um grande trabalho e nós devemos participar desse trabalho. É sobre isso que estudaremos nesta lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Aqui temos o livro de João, João, no capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Deis muito fruto quer dizer que a gente deve converter muitas pessoas, deve trabalhar para trazer pessoas a Cristo. Nós temos aqui o nosso ministério, que já temos há mais de 10 anos, acho que mais de 15 anos, E muitas pessoas nos relatam que se converteram e vieram para a igreja. Então cada um deve ter a sua atividade. Alguma coisa deve fazer segundo o seu dom, sua capacidade, e contribuir na igreja. Não devemos ficar assim, encolhidos, não fazendo nada. Cada um deve começar, falar com o pastor, com os líderes, pastor, por exemplo, vamos dizer assim, eu não sei ir na casa das pessoas, não me sinto bem fazendo isso, mas eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Talvez nem saiba o que pode fazer, Talvez eu possa participar de um pequeno grupo, nem ter um pequeno grupo na minha casa, mas eu participar de um pequeno grupo e dar estender com o convite quando chegam ali, receber bem as pessoas, etc. Cada um deve fazer uma parte da construção da salvação. A salvação não é só estudo bíblico. Parece que é, mas não é. A salvação é um trabalho em conjunto de muitos dons para salvar alguém. Tem pessoas, eu sempre menciono isso, sempre não, mas com frequência eu menciono isso, pessoas que se salvaram por causa de uma boa recepção na igreja e passaram a gostar da igreja. Então nós temos que ter isso em mente, sempre tendo Cristo como fundamento. A lição aqui na parte do domingo trouxe aqui o verdadeiro evangelismo, é a formação dos discípulos, e focaliza 4 aspectos, e são muito importantes. Nós vamos ver aqui quais são eles. Reconhecimento de nossa condição pecaminosa. Primeiro ponto, nós precisamos nos arrepender. Para se arrepender, precisa saber que é pecador, precisa reconhecer, precisa assumir, precisa ter... eu preciso mudar, eu não estou em condições de santidade, eu preciso mudar, tem que ser assim. A segunda condição é uma contrição sincera, ou seja, uma tristeza por causa da condição em que se encontra. Verdadeira, de repente até nojo da condição de pecador em que se encontra,
E o terceiro é uma entrega espiritual sem reservas. Eu vou mudar tudo. O Espírito Santo então ajuda essa pessoa quando ela se convence, vai mudar tudo o que precisa ser mudado na sua vida. E a quarta condição é uma incontrolável compulsão para difundir a mensagem divina. Então a pessoa que se arrependeu, essa que veio para a igreja, eu não vim para a igreja, eu já nasci adventista, meus pais já foram adventistas, meus avós foram adventistas, vieram da Europa já adventistas, etc. Então eu não tive essa experiência da conversão, de vir de uma outra igreja para a igreja verdadeira. Essa é uma experiência muito interessante, muito boa. Feliz de quem tem, né? E feliz também de quem já nasce sendo adventista, né? São privilégios diferenciados, né? Então, aquele que se converte, ele tem o grande privilégio de contar a outros a diferença entre antes e depois, né? É quase como aquele que é muito gordo e depois resolve fazer um regime, fazer um acerto, uma correção no seu estilo de vida, no seu estilo alimentar, etc. E emagrece. Então ele tira uma foto do antes e outra foto do depois e daí ele prova, ó, o meu regime funciona, olha aqui como é que eu era, olha aqui como é que eu estou, né? Isso que é o sistema adventista. Olha como eu era antes, olha o que Deus transformou na minha vida. Como hoje eu vivo feliz, eu vivo bem, etc. Principalmente nesse mundo ruim de se viver, nesse mundo em que a gente vive com medo, insegurança, né, etc. E especialmente aqui no Brasil. O Brasil é um país de grande insegurança. Nós somos um país... Eu até venho dizendo ultimamente, eu tenho até vergonha de ser brasileiro, né? É um país onde se favorece a insegurança, né? Favorece tudo que é errado. E infelizmente é assim. Mas, por outro lado, esta situação traz oportunidades a pessoas de bem, pessoas convertidas, a pregarem Jesus Cristo. Porque quanto mais inseguro, quanto pior a situação, mais as pessoas querem uma saída, uma solução. E a saída é Cristo. E nós temos essa saída, nós conhecemos essa saída, né? Aqui nós vamos andando, né? Então, por exemplo, aqui o pão dos mendigos é muito mais... dá muito mais resultado, é muito mais eficaz. Centenas ou milhares de pequenos testemunhos de pessoas que não são tão importantes na igreja do que o testemunho de poucas pessoas, de grandes testemunhos, né? Porque os pequenos testemunhos eles estão misturados por todos os lugares, né? E são conhecidos das pessoas. Os grandes testemunhos são dados por meio de VTs, de CDs, etc., vídeos, não é? Então nós, que somos os pequenos, devemos nos convencer. Nós temos um poder que ninguém tem, que é o do pequeno testemunho, não é? As pequenas experiências, as transformações. Você que trabalha numa fábrica, tem um pequeno círculo ali e você influencia positivamente. Todos gostam de você porque você é bom, você é honesto, você é correto, você ajuda os outros, né? Você dá um bom testemunho. Esse é o que é válido mesmo. Não que os grandes testemunhos não sejam válidos, também são, mas o efeito de milhares de pequenos testemunhos é superior ao efeito de poucos grandes testemunhos. Essa que é a grande verdade. Então, como que mendigos convertendo mendigos, né? Ou seja, pequenos convertendo outros pequenos, né? E a mensagem vai se disseminando mundo afora. É o poder dos pequenos testemunhos, né? A espera, paciência, né? Aquelas 120 pessoas esperaram com paciência 10 dias, mas não ficaram no ócio. Bom, vamos aqui esperar, né? Não fazer nada, etc. Tal. 10 dias aqui esperando. E até que Jesus manda o Espírito Santo. Não, eles ficaram estudando, ficaram orando, meditando, se perdoando, se humilhando, né? Sendo transformados, né? E quando estavam em perfeita unidade, o Espírito Santo veio. Nós não precisamos dos métodos humanos. Nós precisamos dos métodos simples, os métodos simples de Deus, de converter pessoas.
nós, adventistas, em muitos lugares estamos inventando muita coisa que não é de Deus. Não é de Deus. E não está dando bom resultado, não. Está dando um resultado pífio. Né? Tem muita solução humana, tem muito luxo, né? Tem muito desperdício de tempo por falta do Espírito Santo. Muitos de nós estamos dando um mau testemunho, estamos vivendo uma vida regalada, uma vida quase que dissoluta, uma vida que não é um bom testemunho, e queremos transformar os outros como cidadãos para o reino de Deus. Nós precisamos dos métodos simples com o poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que buscar, né? Aqui fala um pouquinho sobre a delegação da autoridade. Não vamos falar muito sobre isso. A questão da delegação é a seguinte: não existe organização sem delegação, ou seja, não existe delegação, não existe organização onde só tem um chefe e os outros todos têm que estar sempre, tem milhares de pessoas que têm que estar sempre dependendo daquele chefe. Não, tem que ter autonomia. Então o chefe precisa delegar. Delegar o quê? Autoridade, né? E quando delega autoridade, não delega responsabilidade, só delega autoridade. A autoridade é o direito que eu recebi de fazer as coisas sob minha iniciativa, não é? E responsabilidade não se delega, responsabilidade se divide, né? Aquele que delegou continua sendo responsável, né? E o que recebeu delegação também é responsável. Sempre todos são responsáveis, né? Então acontece alguma falha com aquele que recebeu delegação, o que delegou é responsável solidariamente, não é? Ele não treinou direito, alguma coisa ele fez de errado, ou então não fez de errado, mas todos nós somos falhos, que ele recebeu delegação, aquele que ele delegou, errou, cometeu uma falha. Então nós temos o direito de falhar, e o direito de acertar, e o direito de aprender. E para isso temos que ter o direito de sermos livres para fazer o trabalho, né? Então delega-se a autoridade, divide-se a responsabilidade. Isso é muito importante, né? Tá faltando trabalhadores na obra, né? O mundo hoje está sedento, os problemas estão aumentando, as catástrofes estão aumentando, a televisão só menciona catástrofes, só problemas, etc. Aqui no Brasil, desde o ano passado para cá, o Brasil sempre foi um país violento, né? Sempre foi, mas não tanto como hoje. Do ano passado para cá, agora vem os rolezinhos, né? Vem os arrastões cada vez mais, e invadem apartamentos, invadem até apartamentos de gente rica, matam idosos, estupram mulheres, e gente do céu, vamos parar por aí. Tá na hora de concluir o trabalho, porque tem muitos querendo saber qual é a saída. E não tem saída humana mais, o governo não tem mais condições. Pode até dar uma melhorada aqui, outra ali, uma pincelada aqui, outra lá, pode até dar uma maquiada na estatística, etc. Mas não resolve mais. A solução mesmo seriam todos se entregar a Jesus Cristo. Mas isso eles não farão. Alguns se entregarão, nós temos que ir atrás desses alguns, portanto precisamos de pessoas para colher, né? Nós adventistas cometemos 2 erros. Primeiro erro, cuidamos pouco o rebanho que já está dentro. Segundo erro, evangelizamos muito rápido, né? Não preparamos as pessoas para entrar. Então, é aquela coisa do alvo de batismo. Sempre tem que ter um número grande, e esses números são pífios. São nada perto daqueles números que aqueles apóstolos obtinham pelo poder do Espírito Santo. Então nós não precisamos de alvos assim, desse jeito, não precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos de humildade, simplicidade, precisamos nos obedecer a Cristo. Nós precisamos mudar muito, nós membros e nós, os líderes também, porque se os membros não estão fazendo um bom trabalho é porque os líderes também não estão liderando bem. Essa é a verdade, né? Essa é uma questão de causa e efeito. Isso eu estudo na administração e se aplica na igreja também, né? Precisamos buscar os perdidos.
né? Há muitos perdidos. É aquela questão de quem vai fazer uma trilha na mata e se perde, lá não tem celular nem nada. Ele precisa de alguém outro que o ache, porque lá dentro ele não se acha. É muito improvável que ele retorne por conta própria. Então ele se perde lá, daí tem que vir os bombeiros, tem que vir outros que conhecem a mata, etc., guias e assim por diante, helicópteros, etc., para poder achá-los, né? Na virada do ano agora, 2013 para 2014, uns se perderam na mata, tiveram que resgatá-los com cestinho de helicóptero, né? E essa é a questão. Os perdidos espirituais precisam ser encontrados. Eles não acham por conta. Por conta eles vão numa igreja, vão noutra igreja, vão noutra, etc. E acham que estão ali salvos. E pensam que estão salvos, né? E igrejas onde se pega ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e pensa que ali é salvação. Por conta eles fazem isso. Eles precisam ser encontrados, não tem jeito, nós precisamos nos convencer disso, né? Atraí-los com uma linguagem adequada. Até a Igreja Católica está usando uma linguagem diferente. Antigamente, eles usavam hereges, todos aqueles que saíam da igreja. Hoje, os que não são católicos são chamados irmãos separados, ou é bem mais, é um termo bem mais afável, né? Atraente, irmãos separados, né? Ou seja, irmãos que precisam voltar. Então está tendo uma batalha aqui. A Igreja Católica quer trazer para si todas as pessoas. E a Igreja Adventista quer salvar todas as pessoas para o reino do céu. Tem uma batalha, já está em andamento, né? Nós aqui chamamos as pessoas de perdidos, né? Não chamamos de rebeldes, nem depravados, nem nada. Perdidos. Precisam ser achados. O perdido precisa ser achado, né? Ele não se acha por conta própria. É muito difícil. Alguém, né, precisa ser achado pela Novo Tempo, por um missionário, por um obreiro, por um membro que vai atrás, etc. e tal. O Espírito Santo vai indicar onde é para ir, né? E a Igreja Católica diz: irmãos separados, retornem. E nós dizemos: perdidos, venham se salvar, né? Oxalá que todos nós cumpramos a missão, que nós façamos o trabalho, a cada um no seu dom, cada um fazendo uma parte, e todos concluiremos essa grande obra com o poder do Espírito Santo. Santíssimo Deus que estás nos céus, abençoe esta maravilhosa igreja, para que ela cumpra a sua missão e logo Jesus volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tivemos agora uma rajada de vento, né? Até o próximo estudo, último desse trimestre. Tchau.